Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão. Será a sexta das Vozes na Primavera. Como sabem, é um ciclo que é feito pelo sexto ano de conferências sobre literatura oral organizadas pelos membros do Centro de Estudos Ataíde Oliveira. E hoje temos a sexta conferência, como eu estava a dizer, que vai ser feita por Terezinha Hernandes, que nos vai falar de As Donzelas que Não Querem Se Casar, dois pontos da tradução, da tradição oral à ópera. Como ainda só passam 2 minutos da hora, vamos fazer como nas outras vezes. Antes de começar propriamente a conferência, a Terezinha, se concordar, eu peço-lhe para ela falar um bocadinho sobre ela, como é que ela se começou a interessar pela tradição oral e como é que chegou a este tema. Tá bom? Tá, ok. Bom dia para todos, todas, todes que estão no Brasil. Boa tarde para quem está em Portugal. Eu me interessei pela tradição oral, não foi exatamente por acaso, mas veio da música, né? Eu estava procurando uma música chamada A Montanha de Cristal. Eu não encontrei essa música até hoje, né? Existe o tema do filme, mas a que eu estava procurando eu não encontrei. Um filme de 1949. E aí eu comecei a estudar um conto chamado A Montanha de Vidro. Então veio através da música. E eu me interessei pelo feminino na tradição oral e depois passando para a literatura e vice-versa. Há uma realimentação constante, né, entre a oralidade e a literatura. E eu me interessei pelo feminino, né, uma abordagem a partir do feminino. E foi isso. E esse estudo sobre donzelas que não querem se casar integra um outro estudo em que eu trabalho com narrativas indígenas de vários povos ao redor do mundo, né? Então, se nós pudermos começar, né? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Centro de Estudos Ataíde Oliveira e à Universidade do Algarve, na pessoa do professor Dias Marques, né? E, de antemão, agradecer a presença de todos. E nós vamos começar. Então, Terezinha, só um momentinho. Antes de começar, eu quero dizer, como habitualmente, só duas frases, apresentando a Terezinha. A Terezinha foi muito modesta, não explicou que o estudo sobre a montanha de cristal foi depois a tese dela de mestrado, e que este interesse pelas narrativas indígenas está ligado à tese de doutoramento que ela está a fazer atualmente, e a Terezinha é também, embora ela também não disse, ainda falou menos, é advogada e é tradutora e é outras coisas, e é uma pessoa, e é uma grande conhecedora, como aliás sabem as pessoas que tiveram a sorte de assistir à conferência dela há 2 anos, e verão hoje também, é uma grande conhecedora da ópera, e nomeadamente da ópera barroca, e é uma mulher de sete ofícios. E pronto, agora já passaram 6 minutos, portanto, Terezinha, quando quiseres, faz favor. Tá certo, muito obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um PDF, aliás, um PowerPoint.
Todos estão vendo a tela? Perfeito. Então, hoje eu vou falar sobre donzelas que não querem se casar, né? O título, em princípio, é da tradição oral à ópera. Este ano eu não vou compartilhar nenhum vídeo de ópera, mesmo porque se eu começar a falar de ópera, o professor Dias Marques sabe bem, nós não vamos sair daqui antes da segunda-feira, né? Porque é a minha paixão, né? Então, eu tinha deixado para falar um pouco, né, sobre o meu doutorado na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no campus de Araraquara, no Brasil, em São Paulo, no Brasil. Essa imagem que abre o PowerPoint, a apresentação, é de uma artista italiana chamada Artemisia Gentileschi, né? Susana e os Anciãos, Susana e Vecchiani, que foi pintada, uma tela que foi pintada entre 1610 e 1611. Artemisia Gentileschi, ela foi estuprada aos 17 anos. Então, a temática dela é voltada para a punição dos homens. Se houver tempo ao final, né, eu vou falar um pouquinho da narrativa de Susana e os Anciãos, certo? Mas antes eu pensei em outros títulos também para essa apresentação. Donzelas que não querem se casar, ou A Cobiça da Beleza Feminina pelos Homens. Ou ainda, como uma mulher tem a ousadia de pensar que pode rejeitar um magnífico exemplar da espécie humana chamado homem. Nós vamos ver em algumas dessas narrativas que as mulheres que não querem se casar, que rejeitam o casamento com homens, elas são taxadas de orgulhosas, arrogantes, né? E é considerada uma grande ousadia. E do ponto de vista do feminino, né, eu vou começar a falar daqui a pouco, essas mulheres são muito independentes. Em muitas dessas narrativas, nós vamos poder constatar o início do patriarcado. Eu vou falar sobre isso já já. As narrativas sobre mulheres, desculpem, eu fiz um roteirozinho aqui, porque senão eu falo sem parar. As narrativas sobre mulheres que não querem se casar, mas acabam sendo obrigadas a isso, são, em sua camada mais superficial, histórias de cobiça da beleza feminina pelos homens. Numa camada um pouco mais profunda, porém, veremos que o masculino também cobiça alguma forma de poder da mulher. Embora algumas dessas narrativas sejam retransmitidas como histórias de amor verdadeiro, porque o foco de atenção é o masculino, o herói, deve-se perceber que para o homem trata-se de conquista, de vencer, muitas vezes com o uso de artifícios, ardis, engodos, e também são histórias de traição da mulher. Ela é traída na sua vontade. É muito importante atentar para esse vocabulário. Os verbos vencer e conquistar implicam um exercício de poder, de domínio sobre uma situação e mesmo domínio sobre o outro, sobre seu corpo, inclusive, e sua vontade. Deslocamos o foco de atenção para o feminino, desvinculando-o de padrões androcêntricos, não apenas centrados na figura do herói masculino, mas também relativos à ótica de autores ou comentadores homens. E procuramos chamar a atenção para determinados estereótipos que perpetuam e naturalizam diversas violências contra a mulher. As narrativas relacionadas com a oralidade não são inocentes. Nelas encontramos muitas vezes elementos de extrema crueldade, como o Askeladen, que é o borralheiro, o garoto das cinzas, o Ash Lad, da tradição escandinava,
que mata uma criança troll, porque só lhe importa a sua missão, deixando de lado qualquer sentimento de compaixão, como se fosse natural eliminar o outro, e o outro é o não eu. A escolha das narrativas sobre o tema da donzela que não quer se casar obedeceu a um critério que tem, num extremo, mulheres em posição de poder, no outro, a ausência de poder em face do patriarcado. Não se trata, em absoluto, de um critério cronológico nem espacial. A arqueóloga lituana Maria Gimbutas estudou extensamente o ingresso da cultura indo-europeia na Europa e constatou a existência de sociedades que ela preferia chamar de matrifocais, matrilineares ou ginocêntricas. E ela preferia esses termos à expressão matriarcal, porque este último pode ser visto como um antônimo exato de patriarcal e não é nada disso. Não é uma questão de exercício de poder pelas mulheres, e sim são sociedades mais igualitárias, como eu disse. Segundo Maria Gimbutas, as sociedades matrifocais não representavam o poder absoluto da mulher sobre o homem, como espelho do poder masculino das sociedades patriarcais. Ao contrário, repetindo, as sociedades matrilineares eram igualitárias. Nessas sociedades, a figura central era o poder feminino criador, externado na grande deusa. Na terminologia de Gimbutas, né? Na verdade, quando nós estendemos um pouco esse estudo, nós vemos que não é uma deusa ainda, quando nós falarmos do animismo, mas a energia vital, o poder criador, o poder de gerar tudo que existe, poder gerar vida. Mas, para Maria Gimbutas, né, era a grande deusa do Paleolítico Superior até o final do Mesolítico. Mesolítico apenas para povos que passaram pelo último grande marco glacial, ou seja, a última era do gelo, né, há cerca de 15 mil anos antes do presente. A grande deusa dominava todo o ciclo de vida, morte e regeneração ou transformação. E isso nós vamos ver em inúmeras narrativas derivadas da oralidade. Não se deve confundir a grande deusa com deusa-mãe ou grande mãe dos deuses, figura criada já pelas sociedades patriarcais para substituir as representações do poder criador feminino, associando esse poder à maternidade. A grande deusa do Paleolítico e do Mesolítico era não gerada, ou seja, sempre existiu. E no sentido também de que não era filha de um casal criador. Não gerada ou autogerada, né? Ou seja, existia desde sempre, pois era ela própria o princípio gerador. E ela criava a vida por partenogênese. Partenos, em grego, significa virgem, e esse conceito de virgem vai ser interessante para nós nesse estudo sobre as donzelas que não se queriam casar. Então, partenos em grego significa virgem, donzela. Partenogênese significa, portanto, dar origem à vida sem participação de um princípio masculino qualquer. Então, para Maria Gimbutas, isso ela diz no seu livro A Linguagem da Deusa, ou A Linguagem das Deusas, em que ela estuda inúmeros símbolos a partir de achados arqueológicos. Ela fez uma comparação muito extensa, ela falava 20 línguas, ela estudou linguística na universidade, então ela pôde comparar diversas ciências, inclusive, não só dentro da arqueologia, mas antropologia, ela tinha uma cultura vastíssima. Então, é uma leitura que sempre vale a pena.
Então, para Maria Gimbutas, está na página 518 do Linguagem das Deusas, né? Atena no panteão grego, uma das reminiscências da grande deusa, por ter ensinado aos homens a tecelagem e outras atividades manuais, inclusive a linguagem e a escrita, né? E por não ter nascido de uma mãe e de um pai. Ao contrário, foi gerada na cabeça de Zeus e no seu nascimento já surgiu totalmente vestida e armada para a guerra. Ainda assim, segundo o Pierre Grimal, Hefesto tentou violar Atena quando esta foi à forja do deus para buscar novas armas. Ela é o protótipo da deusa virgem, embora Hefesto tenha procurado violá-la. Ártemis, que nós aqui preferimos chamar de Artemis, né, era irmã gêmea de Apolo. Há um estudo de arqueólogos romenos e búlgaros sobre a antiga Trácia, né, cujo território em parte está hoje na Romênia, em parte na Bulgária, dizendo que Apolo, Ártemis, Orfeu e Dionísio eram de origem trácia, então seriam deuses importados. Então, na antiga Trácia, eles não seriam irmãos, e Ártemis seria um dos nomes da grande deusa inicial. Mas, enfim, para o panteão grego, ela era irmã gêmea de Apolo. Ela é a virgem por excelência, sempre jovem, mas selvagem, por isso associada aos campos e à caça. A despeito de não ter sido obrigada a se casar com ninguém, a sua caracterização como selvagem denota uma inferiorização das práticas mais antigas, propriamente pagãs, que a religião da polis não conseguiu suprimir. Afrodite, a nossa próxima deusa, seria uma divindade muito antiga, já que numa das versões sobre seu nascimento, ela teria sido gerada na espuma do mar pelo esperma de Urano, quando este foi castrado por Cronos. Seria a própria imagem da mulher que tem o poder de decidir seu destino, com quem se relacionar ou não. Mas casá-la com Hefesto, contra a vontade, evidentemente, foi uma maneira de lhe tolher a liberdade. De todo modo, Hefesto era um deus. Então, com essas deusas, ninguém mexia. E se mexia, era um deus, no caso, Hefesto. Mas se nem as deusas escapam desse estigma, ser selvagens, belicosas, masculinizadas, talvez, né? As divindades menores e as mortais não se reservam melhor destino. Apenas para continuar na Grécia, falaremos agora de 3 outras personagens femininas. A primeira delas é Calisto. Calisto era uma ninfa do séquito de Ártemis, deusa pela qual ela era apaixonada, então ela é um caso à parte, né? Ela era apaixonada por outra mulher, ainda que fosse uma deusa. E por isso ela Calisto repelia as investidas de Zeus. Falar de amores de Zeus perpetua uma série de conceitos, uma série de preconceitos e de conceitos misóginos contra as mulheres. Não são amores, são atos de violência de Zeus, né? Este se metamorfoseou na própria filha, Ártemis, para se aproximar de Calisto, a quem engravidou. Descoberta a gravidez, quando Ártemis e suas ninfas foram tomar banho, a deusa puniu Calisto, porque não poderia punir ao deus dos deuses, né? Transformando-a numa ursa. Há outras versões, segundo as quais quem transformou Calisto em uma ursa foi Hera, enciumada pelas constantes traições de seu marido. De todo modo, para evitar que Calisto fosse morta, Zeus a transformou na constelação da Ursa Maior. De qualquer forma, a mulher foi punida.
Na ópera La Callisto, de Francesco Cavalli, uma ópera barroca, né, do século XVII, a ninfa, né, as palavras que são colocadas na boca da personagem Calisto. A ninfa se retrata antes de ser transformada numa constelação, dizendo que se arrependia de seu erro amoroso, contrário às leis da natureza, visão totalmente machista. E Ártemis foi mesclada com Selene, a deusa da lua, para insinuar que sua virgindade era fingimento, né? Visto que Selene fez o pastor Endymião adormecer num sono eterno, em cujos sonhos ambos podiam se encontrar longe das vistas de todos. É uma visão masculina. As versões sobre a nossa próxima personagem, né, sobre Atalanta, por vezes a dão como princesa. De todo modo, foi abandonada pelo pai. Um certo presidente da República diria que foi uma fraquejada, porque logo após o nascimento, para morrer numa montanha. Porque o pai de Atalanta só queria filhos homens. Logo após o nascimento, ela foi deixada para morrer numa montanha. Ela foi criada entre caçadores e animais selvagens, adquirindo grande força física. Novamente, a ideia de que a mulher que não aceita um homem, uma mulher livre, é uma mulher masculinizada, selvagem, porque ela foi criada entre caçadores, enfim. E ela se dedicou à deusa Ártemis, né, tornando-se uma exímia caçadora. Desejava permanecer virgem como a deusa e, por isso, impunha uma prova aos seus pretendentes. Esses deveriam enfrentá-la numa corrida. Ela até lhes dava uma vantagem inicial, mas logo os alcançava e, se os alcançasse, poderia matá-los atravessando-os com sua lança. Boa. Foi enganada por Hipômenes, que a atrasou na corrida, lançando-lhe, um por vez, 3 pomos de ouro do jardim de Hera. Atalanta e Hipômenes foram transformados em animais, novamente a ideia do selvagem, animais provavelmente leões, né, por terem feito sexo no templo de Zeus. Novamente a punição. Ainda na mitologia grega, outra virgem, Medusa. Medusa era sacerdotisa e, portanto, deveria manter a virgindade no templo de Atena, onde Medusa foi violada por Poseidon. Atena puniu Medusa e não o seu agressor. Afinal, era um deus, né? Atena puniu Medusa transformando-a num monstro com serpentes no lugar dos cabelos e olhos que transformavam em pedra quem os encarasse. Puniu Medusa, a vítima, ao invés de punir o homem, ainda que fosse um deus, o homem que a violentou. Mais um padrão que nós vemos repetido ainda hoje, de culpabilizar a vítima. Nesse aspecto, eu gostaria de citar uma autora que eu desconheci, eu vim a conhecer recentemente, que é Jacinta Escudos. Ela é salvadorenha. Ela tem um livro de contos, entre outras obras, claro, chamado O Diabo Sabe Meu Nome. E tem um conto magnífico, né, em que a narradora é a própria Medusa e começa com a seguinte frase: eu nasci serpente. A partir disso, nós podemos trabalhar a ideia da mulher serpente, que no imaginário grego, principalmente, é considerado um monstro. O outro é considerado um monstro, o diferente. Agora, nós vamos passar para
ainda uma princesa, mas já no Oriente. A princesa cintilante, seu nome em japonês, Kaguya Hime, significa exatamente isso, princesa cintilante ou princesa resplandecente. Ela pertence à tradição oral do Japão, né? Mas foi registrada em forma literária no século XI, como Taketori Monogatari. Monogatari é qualquer narrativa de ficção, né? Em oposição, por exemplo, a Heike, né? Que seria como as crônicas dos reis, uma crônica histórica, como as crônicas de Fernão Lopes, por exemplo, né? Monogatari, então, é a narrativa de ficção. Traduzindo o título, Taketori Monogatari, é o conto do cortador de bambus. Kaguya Hime, ela é uma princesa, ela é filha do deus da lua, né? Na tradição japonesa, a lua é masculino, é um ser masculino. E Kaguya Hime pede para vir ao mundo para experimentar as emoções humanas. Adotada por um cortador de bambus e sua esposa, humanos, portanto, ela cresce muito rapidamente e os rumores sobre sua beleza estonteante se espalham. 5 nobres vêm propor-lhe casamento e ela impõe a cada um deles uma prova impossível de ser realizada. Quando cada um deles aparece na casa dos pais humanos de Kaguya, com a tarefa aparentemente cumprida, o objeto que ela pede que eles tragam, ela desmascara a mentira, é humilhante para eles. E assim ela se livra do casamento indesejado. Ela não quer se casar com nenhum humano. Entretanto, o próprio imperador lhe propõe casamento. Para não causar um malefício aos seus pais humanos, visto que nada podia ser negado ao imperador, a princesa Kaguya desiste de viver entre os humanos e pede ao seu pai, o deus da lua, que a leve de volta para casa. Numa outra tradição oral, dessa vez indígena, na tradição oral Inuit, que é um povo indígena do extremo norte, Groenlândia e parte da Islândia, Sedna é a donzela que não se queria casar. Em todas as versões, o pai insiste em que ela se case. Em uma das versões, o pai a entrega ao primeiro homem que aparece, mas este é um homem mergulhão. Aí tem toda uma questão relacionada com o animismo, com com todos os seres serem pessoas, ainda que nem todas essas pessoas sejam humanas. Este é um homem mergulhão, um homem não humano, que leva Sedna para um lugar desolado, onde só há outros mergulhões, e de onde Sedna não pode sair. O pai, vendo que a filha demora a fazer-lhe uma visita, vai procurá-la e a resgata, matando o marido mergulhão. Os demais mergulhões enfurecidos perseguem pai e filha em seu caiaque, provocando uma tempestade no mar. Sedna cai no mar gelado, tenta se agarrar na borda do caiaque do pai, mas este, com medo de morrer, corta os dedos da filha, dos quais nascem todos os animais marinhos. Ao criar vida a partir de seu próprio corpo, de seus dedos cortados, Sedna adquire um outro status. Ela adquire cauda de peixe e afunda para sempre. Mas ela não morre, ela se torna senhora das águas, que controla a fauna marinha. Quando os homens violam tabus, entre os quais caçar e pescar mais do que o necessário para comer, suas maldades se transformam em lodo que adere aos cabelos de Sedna. E ela prende os animais em sua casa nas profundezas. Um xamã poderoso, então, deve entrar em transe para ir à casa de Sedna, limpar o lodo de seus cabelos e penteá-los em 2 tranças, a fim de apaziguá-la. Eu falei disso recentemente sobre sereias, porque as sereias penteiam os cabelos, entre outras narrativas. Numa outra versão,
ela rejeita os pretendentes humanos e vai embora com um homem cão para evitar o casamento. Nessa versão, são os pretendentes rejeitados que afundam o caiaque de Sedna e do homem cão. E são eles que cortam os dedos de Sedna. Avançando um pouco mais no tempo, na Inglaterra do século XVI, e já na literatura, mas ainda derivado da tradição oral, nós encontramos a Megera Domada de Shakespeare. A mulher que não quer se casar, ela é orgulhosa, arrogante, é uma megera. A personagem Catarina, a expressão do rosto da Elizabeth Taylor nessa cena do filme é autoexplicativa. Catarina é obrigada pelo pai a se casar para não prejudicar o casamento da irmã Bianca. Ou seja, Catarina é chantageada e sofre inúmeros maus tratos na mão do marido, Petrúquio. Aqui é o Richard Burton. Como meio de fazer dela uma mulher obediente. Mais do que isso, Catarina se torna a própria imagem da mulher que passa a julgar as demais e passa a lhes impor a mesma submissão. É a introjeção e a naturalização de um comportamento imposto pela sociedade patriarcal. É uma síndrome de Estocolmo avant la lettre, só de passagem. Continuando no terreno da narrativa literária, agora na França do século XVIII, a partir das Mil e Uma Noites, do Antoine Galland, um outro escritor chamado François Petit Delacroix escreveu um livro chamado Les Mille et Un Jours, Contes Persans, Os Mil e Um Dias, Contos Persas. O conto Moldura, a exemplo da Sherazade, né, cuja história serve de moldura para vários outros contos, é o que a gente chama de narrativa matriosca, né, aquela bonequinha russa que tem várias outras dentro, né? A princesa Farrukhnaz, é uma princesa persa, ela sonha que o homem com quem ela se casar vai causar a morte dela. Então, ela evita isso. E a sua ama vai contando histórias de homens e seus feitos de bravura para tentar convencer Farrukhnaz a se casar. No fim, ela acaba se casando. Dentro desse conto Moldura da princesa Farrukhnaz, nós encontramos o conto da princesa Turandot, né, que é o último dos 3 contos sobre o príncipe Calaf, que inspirou a ópera Turandot, de 1924, do Giacomo Puccini. Turandot é a princesa imperial da China e impõe a seus pretendentes que decifrem 3 enigmas. Gli enigmi sono 3, la morte è una. Os enigmas são 3, a morte é uma. Se os pretendentes falharem, eles serão decapitados. Então, fora do palácio, há inúmeras cabeças de homens exibidas em estacas, uma imagem tétrica, né? Como forma de desestimular novos pretendentes. Nessa altura, Calaf já é o centro das atenções, como o príncipe ousado que desvenda os enigmas e conquista o amor da princesa. Conquista. Tanto que no final da área Nessun Dorma, famosíssima, né? Ficou muito famosa naquela turnê dos 3 tenores, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti e o José Carreras, né? A gente brincava dizendo que eram os 3 porquinhos, né? E o Lobo Mau era o maestro, mas enfim. No final da Nessun Dorma, né, a frase final dessa área é All'alba vincerò. Ao amanhecer eu vencerei. Como Turandot na ópera, é uma sacada genial dos libretistas, ela é associada à lua como princípio feminino. E o Calaf vai vencer quando alvorecer o dia, quando chegar o sol.
dá para fazer 1000 análises interessantes a partir disso, né? Agora eu vou contar uma historinha que é um conto de fadas, mas na verdade é uma história de terror disfarçada em conto de fadas. Coletado por Peter Christian Asbjørnsen, minha pronúncia para essas coisas é horrível, no século XIX, o conto popular norueguês O Companheiro, também conhecido como Bom Companheiro ou Pele de Ogro, ele costuma ser classificado, embora eu não trabalhe com classificações, mas elas são sempre absolutamente úteis, né, importantes, né? Mas ele é incluído não em classificações que levem em conta o feminino, mas o auxiliar mágico, que é o morto agradecido, né? Mas, como eu disse, é uma história de horror disfarçada em conto de fadas. E vamos ver por quê. Um jovem sem sangue nobre, esse príncipe aqui não é um príncipe, ele é filho da fada madrinha. Para quem conhece o filme de animação Shrek, ele é o encantado, filho da fada madrinha. Um jovem sem sangue nobre sonha com uma princesa linda e riquíssima e decide que ela será sua esposa. Obviamente, é uma decisão unilateral, sem o consentimento dela, pois ele sequer sabe onde a encontrar. Ele sai pelo mundo à procura da princesa, com a ajuda sobrenatural de um morto agradecido. Para quem não sabe a origem do nome dessa banda, Grateful Dead, é o morto agradecido. E por que era um morto agradecido? Porque o rapaz deu a um criminoso, né, um enterro cristão. Isso é muito importante, né, um detalhe importante, porque revela já a influência da cristianização na demonização, tanto das práticas pagãs antigas, como também da mulher. A princesa impõe provas a seus pretendentes e os mata, porque todos falham. Ela não quer um marido humano, porque ela já tem um troll ou ogro como amante. E não só isso, ela vive muito feliz com ele e conversa de forma igualitária com ele, né? Além disso, a princesa, ela não só tinha um amante troll ou ogro, como debaixo da pele humana, ela mesma tinha uma pele de ogro ou troll, né? Então, eu usei esse exemplo do Shrek, né, para nós vermos como as narrativas viajam no tempo também, né? Com alterações, não importa, mas sempre elas estão voltando, né? E o rapaz, então, com o auxílio do morto agradecido, né, o jovem sem sangue nobre vence as provas, mata o troll, o ogro, amante da princesa, casa-se com esta e, como forma de livrá-la da pele de ogro, ele a espanca na noite de núpcias com um feixe de galhos de faia, que é uma madeira extremamente dura, e cujos galhos têm na ponta um broto em forma de lança. E ele espanca a princesa até acabar com a última lasquinha do feixe de galhos de faia. Muito amoroso, né? Depois disso, nesse conto, a princesa perde importância e não é mais mencionada no conto. Então, nessas narrativas, nós vamos ver que elas não têm um padrão como aqueles a que nós estamos habituados, por exemplo, nos contos de fadas. São narrativas diversas, né? Nós viajamos de mitos a narrativas orais, lembrando que para as populações indígenas, né,
hoje em dia a gente não usa mais as expressões mito e lenda, né? Essas classificações estão caindo um pouco, né? Nós nos referimos como relatos, porque para esses povos são narrativas de acontecimentos passados com seus ancestrais, né? Então, nós procuramos observar isso para as populações indígenas, ainda que muitos indivíduos, muitas comunidades estejam aculturadas já, principalmente por imposição linguística, imposição da língua do povo dominador, né, do povo invasor nas várias etnias, né, mas também imposição religiosa, né. Mas, de um modo geral, são relatos de acontecimentos passados com seus ancestrais. Bom, voltando então, nessas narrativas, algumas mulheres impõem provas, não são todas, né? E os pretendentes, se falharem, vão ser mortos. Então, elas ainda estão em alguma situação de poder. E passar na prova é a conquista desse poder, né? Então, só para relembrar, Atalanta, a princesa sem nome do conto O Companheiro, que nós acabamos de narrar, a princesa Turandot, do livro do Pétis de la Croix, e, claro, a Turandot da ópera, que já não é a mesma, tem uma história por trás aí das várias versões que é fantástica. E a Kaguya Hime, a princesa Kaguya Hime, que também põe provas, mas essas são simplesmente impossíveis de serem cumpridas. Somente um dos pretendentes morre, e mesmo assim foi por acidente, ele caiu de uma árvore e quebrou o pescoço. Algo que nós precisamos notar, né? Essas donzelas parecem não ter mães, pois somente os pais são mencionados. Ora como sendo omissos e abandonando as filhas, né? Ora impondo o casamento, forçando o casamento ou chantageando para que elas se casem. Todas elas, porém, têm em comum o fato de terem sido traídas ou enganadas por homens. Numa das versões de Turandot, já a partir da obra do Pétis de la Croix, se não me engano, é a versão em italiano para a Commedia dell'arte, do Carlo Gozzi. O príncipe Calaf, ele seduz uma das servas, uma das criadas mais próximas de Turandot, para que ela entregue as respostas dos enigmas. Mas, de todo modo, como se vê, não são narrativas de amor verdadeiro, como muitas vezes elas são mostradas, né? A despeito dos esforços de Puccini para transformar o príncipe Calaf, né, em alguém digno de se casar com Turandot, né? Muito ao contrário, essas narrativas refletem o domínio patriarcal sobre a mulher, a qual se nega tanto o direito de escolher seu próprio destino e a quem amar, quanto o direito sobre seu próprio corpo, como nós vimos antes, com Medusa, com Calisto, etc. Elas não são seduzidas, elas são vítimas de violência. A palavra sedução, né, nós temos o tipo sedutor, sedutora, que assim, eu não vejo bem assim, né? A palavra sedução, para mim, é um eufemismo para edulcorar a violação, né? Como nos casos de Zeus e Poseidon mesmo, né? O casamento, de todo modo, resulta num apagamento da vontade da mulher. Mais uma vez, trata-se de conquista, dominação, de um exercício de poder sobre a vontade e sobre o corpo da mulher. Não sei se há tempo, acho que há tempo ainda, um pouquinho, né? Eu gostaria de falar sobre duas narrativas que estão em livros chamados de deuterocanônicos na Bíblia, né?
eles foram incluídos no cânone da Bíblia num segundo momento, por isso deuterocanônico, né? Eles são narrativas consideradas apócrifas, pertencentes provavelmente à tradição oral do povo hebreu, né? Uma dessas narrativas, né, está no livro de Daniel, que é a imagem que ilustra a abertura dessa apresentação. É a história de Susana e os anciãos. O nome Susana significa lírio e, portanto, é um símbolo de pureza. Então, o uso desse nome é simbólico nessa narrativa. Susana ou Açucena, né? É o mesmo nome. Dois velhos desejam estuprar a bela Susana. É a cobiça da beleza feminina, né? E a acusam falsamente de adultério por não conseguirem seu intento, né? E ela estava em vias de ser apedrejada, né? Porque nós sabemos que a punição por adultério era a lapidação, a morte por apedrejamento. Mas ela é salva pelo profeta Daniel. O que nós vemos nessa narrativa? Que a palavra da mulher não vale nada. Foi necessário que um homem de Deus desmascarasse a mentira dos dois anciãos, né, para que Susana escapasse da morte. Já no livro de Tobit, também é um livro considerado apócrifo, né, existe a história de Tobias, né? Tobias é dado como filho de Tobit, mas esse livro também é conhecido como livro de Tobias. Não é exatamente a história de uma donzela que não se queria casar, mas eu vejo assim alguma relação, como eu já vou mostrar. Tobias é enviado a uma outra cidade, que não a cidade em que ele nasceu. Ele também é um homem de Deus, assim como Daniel. E nessa cidade havia uma mulher viúva sem nunca ter consumado o casamento, porque ela havia matado 7 maridos na noite de núpcias. Então, ela tinha de se casar. Existem várias histórias sobre a obrigatoriedade do casamento, enfim, a questão de súcubos e íncubos que iriam atormentar homens e mulheres solteiros, enfim, isso já dá um tratado, né? Mas, enfim, essa mulher havia matado 7 maridos na noite de núpcias, porque estava possuída por um demônio. É mais uma visão sobre a mulher que rejeita o homem, né? Ela estava possuída por um demônio, então é preciso exorcizá-la. Né? Tobit exorciza o demônio e se casa com a mulher. Então, não são exatamente narrativas do mesmo tipo que eu mencionei antes, mas eu acho as duas também muito interessantes, né? Sobre a situação da mulher, sobre a questão do adultério, são questões também relacionadas ao casamento, né? E agora, assim, para finalizar, né, antes dos agradecimentos finais, né, eu encontrei ontem, então eu não sei muitos detalhes, né, sobre, é uma personagem real, né, de um povo indígena, cujo nome francês, ela é mais do norte, da América do Norte. O nome dela, que eu não sei pronunciar, né, significa Woman Chief. Ela era a chefe mulher, né? Então, desde cedo, ela aprendeu a usar armas, ela era como Atalanta no povo dela, só que é uma personagem real, inclusive há fotos dela, porque ela viveu no século XIX, né? E ela ganhou o apelido de Pine Leaf,
né? Embora ela se vestisse como mulher, ela tinha 2 ou 3 esposas, né? E ela rivalizava com os homens na caça, em festividades onde eram simulados jogos de guerra. Ela saía muito bem, ela sempre ganhava no manejo das armas, ela era muito habilidosa, né? E havia um caçador, um comerciante de peles, que se apaixonou por ela quando a conheceu. E por várias vezes ele a pediu em casamento e ela sempre rejeitava. Na última vez, né, em que ele fez o pedido, ela concordou. Ela falou, tudo bem, eu me caso com você quando as folhas dos pinheiros ficarem amarelas. Ele saiu todo contente, foi vender suas peles, né? E só depois que ele saiu para os compromissos dele é que ele percebeu que as folhas dos pinheiros nunca ficam amarelas, estão sempre verdes, né? Porque os pinheiros são perenes, né? Então, além de habilidosa, ela era muito inteligente e se livrou de um pretendente sem precisar matá-lo. Da minha parte, eu prefiro outras narrativas. Também, essa aqui é uma outra obra de Artemisia Gentileschi, né? Aqui nós fechamos um círculo de novo com Artemisia Gentileschi. Então, se Susana foi vítima dos anciãos, Judite a vingou. Aqui é uma imagem, também uma história bíblica, né, de Judite degolando Holofernes. Muito bonita a imagem. E quando alguém me diz, né, porque nós ouvimos muito a frase, né, de que a mulher deve se casar porque a mulher nasceu para servir o homem. Quando eu ouço essa frase, a imagem que me vem à cabeça é essa. Nasceu para servir o homem, numa bandeja, né? Essa é Salomé com a cabeça de João Batista. Eu não localizei quem é o pintor. Enfim, eu deixo vocês com essa imagem meiga na tela. Mais uma vez eu agradeço à Universidade do Algarve, especificamente o Centro de Estudos Ataíde Oliveira, na pessoa do professor Dias Marques. Agradeço o generoso convite e a grande oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes e espero que um assunto assim tão pesado, né, não deixa de ser pesado, possa ter sido suavizado com algum humor. Então é isso. Eu estou tentando voltar para a tela. Deixa eu fechar minha tela aqui. Muito obrigado, Terezinha. Eu que agradeço. Temos muito tempo ainda, não é? Mas que faltam 5 para acabar, digamos, a hora, mas como nós começamos sempre 5 minutos a seguir, até poderias ter falado mais 10 minutos. Não? Se quiseres dizer mais alguma coisa agora, estás à vontade. Eu só gostaria de dizer que é um perigo me oferecer mais tempo para falar, né? Ninguém melhor do que o professor Dias Marques para saber disso, né? Porque eu começo a tagarelar sobre ópera e não paro mais, né? Como eu disse antes, é a minha grande paixão. Eu só gostaria de comentar assim sobre a ópera Turandot, que ela passou assim por várias versões, desde é uma história nitidamente oriental. O Joseph Campbell menciona a história de uma princesa chinesa muito orgulhosa da própria inteligência e muito arrogante, que rejeitava os pretendentes. E havia 2 gênios, né? Um gênio mulher, que tinha um subordinado, também gênio homem, e eles precisavam cumprir. Eu penso muito no ambiente corporativo em que é preciso cumprir metas, né? E eles estavam tendo, esses 2 gênios, a chefe e o subordinado, estavam tendo
dificuldades em lidar com as suas tarefas mais imediatas, que eram essa princesa da China e um solteirão do mundo árabe, talvez persa, não saberia dizer. Então, esses gênios fazem de tudo para aproximar o casal, né? Então, é algo presente na oralidade também no Oriente Médio, né? E também no Sudeste Asiático, né? A história de Kaguya Hime, ela é uma princesa, ela é divina, né? Mas a versão que chegou até nós é a versão literária do século XI, né? E então a Turandot do François Petit Delacroix, ela não é uma criação exclusiva dele, mas é claro, a criação literária é dele, né? Mas é só o terceiro conto, né? E o objetivo do Calaf não é amor, ele quer o poder do imperador da China para retomar, para ajudar o pai dele, que é o rei Timur, é Timur também na obra do Petit Delacroix, que é um rei tártaro destronado. Então, não é amor, né? Foi um longo caminho até se transformar naquela paixão fulminante de Calaf quando ele vê Turandot entre as suas aias em cena, naquela versão do Franco Zeffirelli para o Metropolitan, né? Foi um longo caminho. Uma das primeiras versões foi do italiano Carlo Gozzi, eu mencionei já de passagem, né? E ele transformou em comédia dell'arte, né? Em que o Calaf seduz uma das, digamos, camareiras da Turandot. Então, ele trapaceia, né? Ele não se arrisca, né? Como o Calaf da ópera. E nesse aspecto de comédia, né? Eu não vejo um motivo de riso, por exemplo, na Megera Domada, né? É uma violência sem tamanho. Ele submete, o Petrúquio submete Catarina por fazê-la passar por 1000 privações, privação de comida, de roupa. Então, assim, não é engraçado. Hoje nós vemos assim, né? Enfim. Mas voltando para Turandot, a partir da peça do Carlo Gozzi para a comédia dell'arte, né, nesse estilo, o Schiller transformou, ele cortou as partes e transformou num drama romântico, né? Então já virou o príncipe que se apaixona pela princesa, faz de tudo por ela, já inseriu elementos trágicos, né? Mas depois voltou para a Itália, já houve uma outra Turandot, eu não lembro agora o nome do compositor. Se eu lembrasse, a gente não sairia daqui antes de segunda-feira, né? E até Puccini, né? Compor a sua ópera, né? E os libretistas dele, em face das várias versões existentes, eles fizeram um compilado e eu achei que realmente foi um lance genial associar Turandot à Lua, né? Porque Kaguya Hime era filha da Lua. Eu não posso dizer que os libretistas do Puccini conhecessem a história de Kaguya Hime, eu não sei, né? Esse detalhe eu desconheço. Mas foi assim muito interessante fazer a Turandot, associar a Turandot à aparição da Lua como princípio feminino, né? E o All'alba vincerò, né? Do príncipe Calaf. Enfim, é isso. Eu acho que assim, há muita coisa para se dizer esse respeito sobre a questão do feminino, sobre a questão do animismo, 1000 coisas, né? Mas como eu disse, se eu começar, eu não paro mais. Então, eu devolvo a palavra para vocês. E agradeço sempre, mais uma vez, né, a gentileza do convite, a oportunidade de estar aqui. Bom, e agora a palavra está dada ao
existentes e façam as perguntas todas que quiserem, não vale a pena estar a moderar, enfim, isso é uma coisa que vocês podem ir fazendo, juntamente com a Terezinha. Eu também tenho uma coisinha para dizer, mas deixo para o fim. Mas posso falar? Posso? Então, quero só dizer que tenho muito prazer em conhecer a Terezinha agora de viva voz. Já trocámos Prazer é todo meu. Já trocámos algumas mensagens, alguns e-mails. Quero dizer que adorei a sua intervenção. Estava a imaginar aqui a Olga a adorar também, de certeza. Aliás, provavelmente todas as pessoas, mas eu especialmente gostei muito. Estava a ouvi-lo e assim, isto é Turandot, vai falar de Turandot. E isto é Calisto, vai falar de Calisto. Eu estive completamente a acompanhar as personagens da parte da mitologia grega. Claro, como também gosto muito de ópera, também foi. É verdade, nós muitas vezes é com o tempo e quando nós começamos a olhar para estas coisas de outra maneira, é que nós deixamos de rir de certas situações, porque são extremamente violentas. O tirar a pele, não é? É uma coisa horrível, querer tirar a pele, o verdascar, a violência exercida sobre as mulheres que não podiam ser quem eram. Portanto, é uma coisa impressionante. E curiosamente, também, aliás, como a Terezinha disse, e é verdade, começamos a falar disto, não paramos, mas nas outras muitas histórias que há da mitologia, precisamente dos amores de Zeus, as mulheres que são castigadas são transformadas. Elas têm que deixar de ser quem são e têm que ter outras peles que as condicionam, que as agridem, no caso da Io, por exemplo, que está sempre a ser agredida por um escardo atrás dela, enfim, ou transformadas a outros níveis. Portanto, há sempre, claro, o castigo da mulher, portanto, é sempre castigada, e também esse mudar de corpo, portanto, que é forçado. Nestes casos que aqui se apresenta, essa era a Mansada, que aliás o nome, não é? Portanto, é como se fosse a própria palavra fera, a Mansada é extremamente violenta e agressiva. Mas, aliás, nós temos que os contos estão cheios disto, e é muito importante, aliás, a Olga na última sessão falava precisamente dessa situação de não podermos mostrar como natural e quando contamos estas histórias não se pode contar como se fosse uma coisa normal e natural que aconteça. Portanto, é preciso, não vamos de maneira nenhuma deixar de contar, mas é preciso fazer esta ressalva para vejam como as coisas felizmente mudaram, vejam como isto não é assim. Portanto, mas gostei muito, quero ouvir mais. Eu gostaria de comentar, aproveitando, né? Eu não conversei com você assim tanto quanto eu gostaria, né? Mas eu agradeço muito, assim, eu escrevi um capítulo, né? O livro foi lançado esses dias e tem um capítulo meu sobre as sereias, então foi muito proveitosa aquela troca de mensagens, né? E está sendo um prazer imenso ver o rosto. Agora, os nomes têm rostos. Exato. Tem voz, é muito bonito isso. O rosto no Facebook ainda se vê, mas a voz é diferente. Pois é. Não, o meu não se vê o rosto no Facebook. Eu deixei uma partitura de uma das minhas pinças, né? Eu chamo de pinças, aquelas músicas que partem o coração em 1000 pedacinhos minúsculos e arranca um por um com pinça. Então, eu reduzi essa expressão para pinça. Né? Então, a minha foto ali é uma partitura. Né? Mas sobre essa questão de arrancar a pele, né? Eu tenho, assim, 2 comentários. Num deles eu dou spoiler da minha tese, mas tudo bem, estamos entre amigos, né? E colaboradores, isso eu acho muito importante. Há uma colaboração imensa para as pesquisas e isso é maravilhoso, né? A pesquisa só avança, né? Quando existe essa colaboração. Eu acho lindo, né? Mas, enfim, o primeiro comentário sobre a mulher ser transformada numa fera. Atalanta num leão, por exemplo, né? Calisto
numa ursa e assim por diante. A megera domada, se não me engano, megera era uma das górgonas, né? Era o nome de uma delas, né? Então já são vistas como monstros. A própria Medusa, numa das versões, ela já era uma mulher serpente, já tinha serpentes nos cabelos e tal. Então elas já eram vistas como monstros, como o diferente é visto como monstruoso, né? O nome em espanhol, recentemente eu fiz uma comunicação bem mais curta do que essa na Universidade de Alcalá de Henares, né? A gente precisa cumprir créditos, né, para o doutorado, então caiu do céu, foi uma grande oportunidade. E aí eu vi que a megera domada, né, em espanhol, é ou la doma de la furia, é a mulher furiosa, como se fosse louca, né? La doma de la furia ou la fierefilha domada, a ferazinha domada. Então é a ideia da fera repetida aí num comportamento que para a sociedade patriarcal é visto como inaceitável, né? E sobre agora esse é um comentário. O outro comentário, eu não sei se em português nós dizemos a fera amansada, tornar manso. é verdade, eu vi A isso fera no amansada. é fera também, né? Fera amansada é uma coisa. Enfim, eu até esqueci em inglês como é que é, né? Mas isso visto como... Vou procurar mais coisa de time. Enfim. E o segundo comentário, né? Porque o seu comentário permite uma abertura, assim, muito bacana. É sobre a questão da pele, né? Tirar o couro, né? Transformar em outra coisa, né? A minha tese envolve uma questão de identidade e alteridade, né? Então, não são só narrativas indígenas, eu trabalho com determinados padrões, né? Então, a partir desse estudo do eu e o não eu, em que o não eu não é só um outro como indivíduo, mas uma dada realidade, a minha realidade, em confronto com outras realidades diferentes daquela em que eu vivo, né? Então, eu encontrei outros padrões. Então, para mim, não há sedutoras mulheres nem seduzidas. Eu vejo aí um exercício de violência com o ingresso a transformação das sociedades em patriarcais. Inclusive, eu encontrei uma narrativa de um povo do extremo sul da América do Sul, ao sul da Patagônia, e ao sul da Terra do Fogo, que já fica ao sul da Patagônia. Eu costumo brincar dizendo que lá, se alguém der uma cuspida, vira uma pedrinha de gelo e já cai na Antártica, porque é um lugar geladíssimo, né? Há uma narrativa muito explícita sobre como os homens tomaram o poder, né? Eles mataram todas as mulheres adultas. Entrou na puberdade, passou pelo ritual de iniciação, já é mulher adulta. Então, eles, nessa narrativa do povo Shelknam, né, os homens mataram todas as mulheres adultas. Ficaram só as meninas, as mulheres impúberes. Eu tenho até medo de pensar nas consequências disso, né? Então, eu costumo me perguntar assim muitos porquês, né? Então, por que a Cinderela? Por que é importante que ela tenha o pé pequeno, né? Por que as sereias penteiam o cabelo? De onde vem isso? Então, às vezes a gente não se faz essas perguntas, né? Por conta da repetição, né? De certos padrões, né? Agora, com relação às peles, à metamorfose, né? Existem muitas narrativas sobre roubos de peles, né? Então, embora haja narrativas em que o masculino é um outro,
como o Urso Branco, se não me engano, consta do livro dos Irmãos Grimm. É uma das versões, tá na obra dos Grimm, né? Com relação às mulheres, são muito comuns as narrativas sobre roubo de pele. Tem uma figura mais para o norte da Europa, eu encontrei uma narrativa dessas na Escócia, né? Que é uma figura chamada Selkie, que me lembra seal, skin, né? Pele de foca, né? Em que o homem humano rouba a pele animal de uma mulher não humana, né? E ela não pode voltar para o seu meio natural. Ela vive como humana, mas assim que ela encontra a pele que ele escondeu, ela pega essa pele e vai embora, mesmo que já tenha tido filhos com esse homem. Então, eu vejo aí sequestro, né? O Steve Thompson, ele vê narrativas assim, inclusive de mulheres que se casam com homens estrela, né? Ele vê aí um conteúdo xenofóbico, né? Em que esses homens não humanos, embora ele não diga isso, ele vê também viagens para outros mundos, mas também vê com um conteúdo xenofóbico, de que as mulheres deveriam tomar cuidado para não se casar com homens de outros povos, né? Então, na perspectiva animista, a gente pode ter uma outra interpretação. Mas eu vejo aí, especificamente nessa questão da pele, no arrancar o couro, né, também em muitos aspectos, em muitas narrativas, uma obrigatoriedade, mediante violência, de abandonar a fé antiga, de abandonar as práticas pagãs, né? Não só a partir da cristianização, mas em virtude da ridicularização em relação à religião da polis, né? O pagus é o selvagem, é o ambiente selvagem, daí o pagão, né? E então é diferente da religião da polis, é uma coisa assim bem interessante de se observar. Não é a única possibilidade de observação, mas é algo que é interessante de se observar. Para variar, eu saí tagarelando. Devolvo a palavra para vocês. Olga. Boa tarde. Eu gostei muito, muito de a ouvir. Entretanto, recebi uma chamada da veterinária e não sei se por acaso já referiu aquilo que eu vou dizer. Mas ao ouvi-la lembrei-me da sereiazinha de Anderson, que também tem, no fundo, é o processo inverso, não é? Mas que eu acho que é idêntico. E lembrei-me de um exercício que fiz com uma turma. Não sei se me estão a ouvir, porque a minha internet está... Sim? Obrigada. Fiz um exercício com uma turma... Olga, dá a impressão que quando tu te mexes que Sim? dá a impressão que quando te mexes é aí que parece que o som às vezes parece que se corta um pouquinho. Talvez seja isso, não sei. Pois, eu tenho pouca rede, mas vou tentar ficar em estátua. Eu fiz uma experiência com uma turma, dei-lhes para ler a versão, a Pequena Sereia de Anderson, e depois havia um questionário. E a turma era mista. E rapazes e raparigas tinham as mesmas perguntas.
mas as respostas eram diametralmente opostas. Aquilo que os rapazes achavam ótimo, para as raparigas era um horror. Portanto, isto para dizer que, de certa forma, vem dar razão, acho que deu razão ao que a Terezinha estava, à análise que estava a fazer. E gostei muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tinha falado sobre o capítulo, né, das sereias, né? O nome mesmo é Por que as sereias penteiam os cabelos, né? E eu também apresentei isso num simpósio de estudos oitocentistas. Eu abordei justamente as russalkas, né? A ópera russalka, que eu adoro também, né? Do Dvorak, a Pequena Sereia de Andersen, né? E outras figuras de mulheres das águas, né? A Sereiazinha é um conto de extrema crueldade, né? Porque a bruxa do mar, né, diz a ela que ela vai sentir como, cada passo que ela der, ela vai sentir como se estivesse sendo, os pés e as pernas estivessem sendo cortados por 1000 facas, 1000 navalhas, né? A avó da sereiazinha, ela quer prender conchas na cauda da sereia, né? É um procedimento extremamente doloroso, mas a avó se orgulha de ter, acho que 15 conchas presas, que é um embelezamento, né? Então, é muito cruel, extremamente cruel, né? Tem razão. E eu acho muito bom que as mulheres hoje, né, vejam isso de forma diferente, notem a crueldade existente, né? Enfim, é isso. Muito obrigada pelo seu comentário, eu gostei muito de saber. Daniela Esses encontros às vezes são estranhos quando a internet... A Daniela está a pedir a palavra, mas não estamos a ver a imagem dela. Para mim também não aparece. Já pediu a palavra há pouco também. Deixa eu tentar ver os... Daniela está aí? Nós não ouvimos. Ela até nos chat há bocadinho mandou umas coisas, mandou o nome do The Hanging of the Shrew, do Shakespeare, portanto, está a pedir palavra, mas nós não ouvimos nem vemos. Só vemos a mãozinha levantada. Eu não vejo a imagem também, nem som. Nem ouvimos, nem estamos a ouvir também, não. Entretanto, mais alguma pessoa para perguntar? Eu gostaria de cumprimentar a Terezinha, realmente maravilhosa apresentação, como não poderia deixar de ser, já imaginava que seria muito boa, né? E eu fiquei aqui só pensando, né? Eu trabalho muito com contos de fadas, é impressionante a quantidade de contos que a gente conhece, que a gente vê em várias antologias, em vários países, com a figura da princesa desdenhosa, né? A princesa orgulhosa que impõe provas, castigando com a morte os seus pretendentes. E sempre me chama muito a atenção porque são princesas que propõem enigmas. Então, a gente tem as histórias em que elas também vencem pela força física, mas eu acho que essas histórias em que a mulher impõe um enigma, uma dificuldade que o homem só vence com inteligência, né? Eu acho isso especialmente interessante porque mostra personagens femininas astutas, inteligentes, capazes de imaginar perguntas difíceis, né? ou tarefas muito difíceis. E eu acho que eu me lembrei muito disso, né? E também a
o próprio tema da megera domada, né, do Shakespeare, tem um conto, eu imagino que você conheça, né, dos irmãos Grimm, que é König Drosselbart, né, o rei, eu conheço uma tradução como Barba de Tordo, né, em que ele aparece na corte vestido de mendigo, né, e a princesa não quer casar com ninguém, o rei casa então a filha dele à força, né, obriga a casar com aquele mendigo, que é um rei disfarçado. E ele leva essa princesa, então, para uma cabana onde ela tem que trabalhar, passa fome. Né? Quer dizer, é realmente a história do Shakespeare. Então, eu também eu só conheço essa versão, mas eu imagino que no folclore tenha várias, né? Shakespeare foi buscar, provavelmente no folclore inglês, mas eu imagino que essa história também tenha circulado no folclore de vários países, né? Essa história da princesa que merece ser humilhada, merece ser submetida às piores situações, né? Não é só roupa rasgada e suja, mas ser tratada da pior maneira possível, né? Porque não é admissível uma mulher que se recuse a casar e que se recuse a obedecer o homem. Então, enfim, são coisas que eu pensei e eu queria parabenizar a Terezinha mais uma vez. Muito obrigada, Karen. Eu gostaria de apresentar para vocês a minha orientadora, né? Então, ganhar elogio é sempre maravilhoso, a gente sempre fica feliz, mas vindo da minha orientadora, assim, aqueceu o coração, Karen. Obrigada. Merecido, merecido. Obrigada. Né? É bom, né? Sinal de que eu estou aprendendo a lição direitinho, estou fazendo lição de casa, né? E eu lembrei também da princesa Ganso, que tem que passar um tempo fazendo 1000 serviços, se submeter para se tornar mais humilde, porque ela é arrogante. Tem muita coisa para se analisar, né? É como eu falei no começo, né? As narrativas, a oralidade vai para a literatura, depois volta, e sempre há óbvio, né, que há um entrelaçamento e tudo mais, mas a gente nunca chega ao fim, né? Então, eu queria dizer que foi muito difícil fazer uma seleção, né, que coubesse em mais ou menos 1 hora, né? Porque senão falar de narrativa oral é assunto para mais de metro, a gente podia ficar 1 ano aqui, né, e não ia acabar, né? Então, é uma fonte inesgotável de estudos, análises, é muito bom te ver, Karen, estou morrendo de saudade das reuniões, aquelas reuniões de 2, 3 horas, né, da gente conversar bastante, muito obrigada. Posso? A Daniela já tem som, Daniela? Conseguem ouvir? Sim. E imagem, não tem? Não, peço desculpa, neste computador eu não tenho câmera. Eu queria agradecer tanto à Terezinha como ao meu professor, o professor Dias Marques, por ter partilhado connosco o link para podermos comparecer. E queria falar que, além de ter gostado muito, lembrei-me de uma peça de teatro baseada na peça de Shakespeare, que chama-se Hamlet, a Máquina, e é do escritor Rainer Müller. E fez-me, não sei se já ouviram falar, mas é mesmo bastante interessante. E tem essas partes em que se vê a personagem realmente. No caso de Rainer Müller, como é uma peça alemã, é assim mesmo duro, mas eles têm... É muito interessante ver como a personagem lida com tudo o que lhe vai acontecendo, com as violações, com isso. É muito interessante. E pronto, para quem não viu, ou para quem não leu, eu acho que tem tudo a ver com esta apresentação e eu gostei muito.
Obrigada. Eu gostaria de fazer um pedido, porque o som para mim estava muito entrecortado e muito baixinho. Então, se a Daniela que falou agora, né? Sim. Se você pudesse mandar aqui ou para o professor Dias Marques, ou para a professora Adriana, professora Olga, né? Mandar o nome do autor e o nome da peça para eu poder procurar, porque eu não estou conseguindo ouvir bem, está muito Tá bem. baixinho. Eu posso enviar para o bate-papo, então. Ah, tá certo. Tá bem. Vai ser muito bom, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Há umas pessoas que fizeram uns comentários, a Maria Lúcia, etc. Não sei se querem, comentaram aqui por mensagem, não sei se querem falar. Olá, tudo bem? Eu não queria Oi, Maria aparecer. Lúcia. Olá, eu não queria aparecer porque eu estou muito feia aqui em casa, estou despenteada, estou aqui fazendo almoço. Mas não resisto a dar um abraço virtual no nosso querido Dias Marques e na querida Terezinha e na Karen, que também está por aí, que é orientadora desse trabalho também maravilhoso. Olha, muito obrigada, adorei ouvir você, Terezinha, foi muito, muito bom. Deixei um comentário aí falando quanto que eu gostei, tá? Da sua apresentação, da sua fala, e o quanto ela é importante para nós até hoje, né? Como essas princesas até hoje nos representam, infelizmente, são ainda a realidade da nossa vida, né? Eu fiquei me lembrando de quando eu comecei a dar aula de literatura, eu era muito novinha ainda, e eu me lembro que eu tinha muito entusiasmo de discutir as questões, e não tinha assim muita malícia acerca de como as pessoas leem, né, essa figura da mulher que fala com desenvoltura sobre alguma coisa que ela gosta muito. E eu me lembro que a gente começou a discutir na sala dos professores, eu e um colega, e ele falou lá umas coisas que eu considerei umas besteiras, e eu corrigi com desenvoltura, porque era um assunto que eu estava estudando no momento, e eu me lembro que ele nunca mais me olhou na cara depois disso. Ou seja, eu acho que eu infringi o código, né? Eu me coloquei muito na mesma altura dele, e acho que não podia, né? Então, isso é uma coisa que ainda é realidade na nossa vida, né? Então, muito obrigada, tá? Por essas palavras, e um abraço para todos vocês. E também para quem eu não conheço, também tudo de bom. Um abraço para vocês. Obrigada, Maria Lúcia. Eu não tinha conseguido conhecer a professora Maria Lúcia pessoalmente, porque houve um evento na faculdade sobre o Antônio Boto, né, aquele encontro. É verdade, nós nos conhecemos pessoalmente, só virtualmente. Eu falei, eu tinha comentado, eu vou lá te dar um abraço, eu vou lá te dar um abraço. E eu cheguei quase perto, tá? Mas tinha tanta gente em volta chamando a Maria Lúcia, Maria Lúcia, Maria Lúcia, professora. Assim, tinha tanta gente, parecia que tinha caído balão, né? Mas gente apinhada, eu não consegui chegar perto. Alunos, tinha os colegas, porque acho que vocês iam entrar numa conferência, alguma coisa assim. Tinha uma outra apresentação, foi num dos anfiteatros. Eu não consegui chegar perto, né, para dar um abraço. Né? Tanta gente, estava apinhado de gente em volta, você estava cercada, guarda-costas de monte. Bem, que teve bastante sucesso o evento Antônio Boto, foi muito bom mesmo. E depois a gente teve continuação dele lá em Lisboa, e foi quando eu conheci o Dias Marques, que nós estávamos lá também falando nesse evento. Foi muito bom. Bom te ver, Maria Lúcia. Obrigada, grande abraço. Virtualmente, mas se Deus quiser, ainda vamos nos abraçar lá no campus. Tá Ao bom? vivo e em cores, se Deus quiser. Obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Obrigada. Posso
posso fazer só mais um comentário? Por favor. A propósito do que disse a professora Karine, nós temos uma escritora, Ilse Louça, escreveu em português, é alemã, e escreveu O Príncipe Nabo, é uma peça de teatro para crianças, com base nesta história da princesa que não queria casar e depois há um rei que se disfarça de homem mais pobre e que a leva para uma barraca e que a obriga a fazer artesanato e as pessoas passam e gozam e depois no fim, afinal, percebe-se que ele era um rei e ela casa com ele. E eu tive alguma dificuldade em trabalhar com... As minhas alunas vão ser professoras de primeiro e segundo ciclo e educadoras de infância, vão trabalhar este texto, provavelmente, algumas delas, e mostrar-lhes que o facto da princesa não querer casar não era obrigatoriamente uma coisa negativa, deu algum trabalho. Ainda há muito trabalho para fazer. E eu dizia, mas então e se agora o seu pai e a sua mãe quisessem obrigar a casar só porque sim? Só quando as pus a pensar nelas próprias, numa situação de serem obrigadas a casar com um qualquer que aparecesse, é que começaram a... Mas a primeira reação era, esta princesa é horrível. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer. E agora eu peço desculpa, mas vou ter de me ir embora porque vou levar a AstraZeneca. Estou cheia de medo. Muito obrigada mais uma vez e foi um prazer. O prazer foi meu, muito obrigada. Terezinha, estava aqui, posso dizer uma coisa que ninguém está a levantar a mão? Estava a pensar, a Terezinha também deu algumas dicas para a atitude do pai, não é? E isso também é um outro campo de os pais nestas histórias. Portanto, as mães, na parte das vezes, não existem, não é? Mas os pais é impressionante. Portanto, acho que é como diz, são temas que não têm fim. Mas é isso. Vou aqui pensar nos vários pais. Costumam associar, né, os pais que impõem as tarefas, os reis, né, que impõem as tarefas, a princesa se torna só o prêmio. Ela é coisificada, ela é objetificada, ela é o prêmio para o sucesso do herói em cumprir as tarefas impostas pelo rei, né? Então, há uma exclusão do feminino. Então, essas narrativas em que são as próprias princesas que impõem provas, né? Eu vejo assim, como mulheres que ainda têm algum tipo de poder, só que as alterações com o tempo passam a querer mostrá-las como arrogantes, como más, né? Que elas precisam ser domadas, né? Como disse a professora Olga, assim, nossa, que mulher horrível. Não, né? Essas princesas têm o direito de serem inteligentes, de fazer as próprias escolhas, né? Nem todas são princesas também, mas é um campo assim que a gente cava e nunca termina de cavar. A gente sempre encontra mais material, né? Eu digo desses assuntos, né? Eu comparo com a piscina do filme Poltergeist, né? A pessoa cai na piscina, vê um galinho, pensa que é um galinho, puxa, é o dedo de um esqueleto, e quando termina de puxar o esqueleto, na canela já tem a mão do outro, né? Então não acaba mais, né? Então a gente vai estar sempre cavando, é muito gostoso. Material de trabalho não falta. Tá. Meu som aqui. Eu queria então, já que por enquanto parece que ninguém quer dizer mais, queria dizer que sim, o conto O Rei Barba de Tordo existe na tradição oral portuguesa, e imagino que na tradição oral de outros
outros países. E digo isto porque há um número no Arne Thompson, e portanto com certeza que existe, e é um conto que na tradição portuguesa existe, não é? Por vezes existe o conto só, outras vezes existe como uma parte, digamos, é uma espécie de episódio de um conto maior, enfim, com a ideia do rei, do príncipe que vai correr o mundo disfarçado e que depois se apaixona pela princesa e, como está disfarçado, não parece ser um príncipe, e há um momento em que parece que há um escândalo qualquer por se, como direi, fim daquele casamento, e depois descobre-se que não, que afinal ele era um príncipe. Por vezes é só isso, não é? É só essa parte, embora outros o conto, enfim, seja o conto mais extenso. E já agora sobre a questão dos enigmas das princesas, das mulheres, que respondem a enigmas ou que fazem enigmas. Há também, não sei qual é o número, mas há pelo menos um conto no Arne Thompson em que a princesa consegue não sei se é uma princesa, mas enfim, é uma mulher, consegue responder a enigmas muito complicados e é assim que consegue salvar a vida ou algo assim. Aliás, é esse o conto que aparece, que está na base da Princesa Teodora, que é uma coisa, enfim, que vem da Idade Média, eu penso que isso é uma coisa até medieval, e que chegou, através de folhetos de cordel, chegou pelo menos até ao século XX. Eu tenho um folheto da Princesa Teodora, aliás, tenho dois, tenho um português e um brasileiro. O brasileiro é em verso, o português é em prosa. E no século XIX, eu penso que até é no Frei Luís de Sousa, em que há uma das personagens que diz, a propósito da Maria de Noronha, diz: esta é a minha princesa Teodora, e que ela era muito inteligente, e portanto há essa ideia digamos, a história acabou por dar, assim, criar uma espécie de tipo de mulher, portanto, naquele caso é visto apenas como inteligente, não é apresentada nem no folheto, nem naquela alusão da Almeida Garrett, não é apresentado com conotações negativas. E já agora, a propósito, era isso que eu dizia, que no início disse, bem, eu depois falo, enfim, há uma coisinha sobre o princípio que a Teresinha disse, que é a questão de que ela prefere utilizar o termo narrativa para tudo. Eu acho que nas tradições em que há claramente as narrativas que são ficção, são histórias contadas para fazer sonhar, ou para fazer rir, ou para moralizar, mas que se sabe que são coisas inventadas. Portanto, faz jeito para isso utilizar a categoria do conto. Para as outras, que são vistas como coisas verdadeiras, utilizar o termo de lenda ou de mito, enfim. E a questão de separação entre lenda e mito existe, penso bem, em todas as civilizações. O que não acontece é nas pessoas. Um dos meus alunos que esteja habituado a ouvir falar sobre uma pessoa que foi raptada para lhe tirarem os rins para ser vendido no mercado negro, provavelmente, isso já me aconteceu, há sempre gente que acredita nisto. E, portanto, para essas pessoas, obviamente, que aquilo não é uma lenda, aquilo é a verdade, não é? Admito que para certos textos que nós temos de recolhas de povos pouco conhecidos por nós
e recolhas que foram feitas de uma maneira descuidada, como aliás são a esmagadora maioria das recolhas que se fazem até na Europa e, enfim, digamos, na zona ocidental do mundo. Ou seja, em que o coletor recolheu o texto e mais nada, e nós não ficamos a saber se a pessoa acredita naquilo ou não, pois eu imagino que para esses povos seja muito, digamos, difícil saber se aquilo para aquela pessoa contou, se aquilo era um conto ou era uma lenda, não era? Aliás, eu não estava cá e, enfim, penso que a maioria das pessoas não estava aqui, que está agora aqui não estava, quando eu fiz a minha palestra, e eu dava exemplos de várias lendas, e eu tinha prometido que era portanto, era a lenda dos botos da Amazónia e as suas semelhantes na Europa e na África. Bom, e o exemplo africano que eu dei, que era só um, ninguém reparou nisso, obviamente, mas eu reparei. Como fiz, eu tinha posto. Era uma lenda, aquilo aparece nos contos, aquilo aparece classificado pelo coletor e editor, que era o Chatelain, aparece nos Folk Tales from Angola. Portanto, é visto como um conto. E ele depois, quando pôs aquilo, disse: não vou pôr o conto, porque sei lá se as pessoas acreditavam nisto ou não acreditavam. E, portanto, resolvi pôr apenas narrativa. Ou seja, fiz aquilo que a Teresinha faz, quando a gente de facto não sabe, não é? Porque de facto há ali coisas que, e mesmo nas zonas cá, em Portugal, em zonas que eu relativamente conheço bem, eu nunca me esquecerei da história que me aconteceu. Aliás, não me aconteceu a mim, mas a colega contou-me, numa recolha que nós fizemos em Trás-os-Montes, no distrito de Vila Real, uma recolha em grupo em 1982, 83, acho que foi 83. Era um grupo de várias pessoas. E nós estávamos a recolher romances. Romances na tradição oral são, portanto, uma espécie de cantigas narrativas, cantigas que contam histórias. Portanto, e que tem um determinado tipo de versificação, enfim, especial. Pronto, é por isso que se chama um romance. E um dos romances mais comuns, que é provavelmente na tradição, todos os povos de língua portuguesa e espanhola são os mais, a lenda mais conhecida, o romance mais conhecido, é o romance da Belgadinha. É um romance de incesto. Ou melhor, de tentativa de incesto do pai em relação à filha. E a Belgadinha, às vezes, nas versões, chama-se Silvana. E, portanto, era uma das maneiras que às vezes nós tínhamos, que encontrávamos uma pessoa na rua de uma localidadezinha pequena e perguntar: a senhora sabe aquelas cantigas assim, não é, sabe por acaso aquela da Silvana? E os informantes diziam: eu não sabe. Eu não estava presente nisso, mas nunca mais me esqueci. Nós éramos vários, éramos uns 6 ou 7, e, portanto, nós dividíamos em grupos de 2, que era para gravarmos mais coisa. E então essa colega, que era a Ana Maria Martins, e lembro dela, nunca mais me esqueci dela contar. Ela, portanto, houve uma senhora que ela disse a determinada altura: sabe aquela da Silvana? Ela disse: então não havia de saber. Ela morreu até há muito pouco tempo. Eu até tenho o retrato lá em casa, em cima da mesa. E, portanto, uma pessoa pensa que eu li naquele caso, não sei, obviamente, porque já não me recordo, se a senhora de facto depois contava a história, se a história que ela sabia da Silvana, ela ligava à história daquela pessoa que conheceu. Mas muitas vezes acontece isso, as pessoas contarem coisas que parecem perfeitamente contos, isto é, como histórias são totalmente, neste caso, um romance, pronto, mas ficção,
E os informantes às vezes diziam, sim, sim, mas isto passou-se assim ali, isto passou-se naquele lugar. Ou seja, no fundo aquilo que costuma chamar, estão a usar o conto como se fosse uma lenda. Não é? Talvez pode fazer o contrário, usar uma lenda como se fosse um conto apenas, não é? Mas eu nunca mais me esqueci daquela, não é? Eu não havia de saber. Até tenho o retrato lá em casa. Era só isto. Queria fazer um comentário. Realmente, assim, como eu disse, acho que no início, né, da minha fala, classificações, catálogos, eles são maravilhosos. Primeiro, porque dá um trabalho imenso fazer a recolha, classificar. É muito importante para estudo. Nós só vamos encontrar assim, versões diferentes de uma mesma narrativa. E, às vezes, o assunto que nós estamos buscando, como eu disse, essas narrativas das mulheres que não se queriam casar, elas são diferentes. Né? Elas não se pode dizer que elas sejam, por exemplo, um conto tipo. Não é isso. Né? Agora, com relação a não chamar de mito, lenda, e sim de relato, isso se refere aos povos indígenas. O resto é outra história. Né? Então, é só para os povos indígenas. Por exemplo, tem um povo indígena chamado Juruna, no Brasil. Juruna quer dizer boca preta. É o modo como esse povo é chamado pelos vizinhos e tal. Mas eles se autodenominam Yujá. Então, para eles, por exemplo, uma determinada ilha no Rio Xingu é o lugar para onde vão os mortos. Então, eles não vão a essa ilha. Né? Por quê? Não porque eles tenham medo dos mortos. Né? Numa perspectiva animista até anotei o nome porque eu costumo esquecer, o Irving Howell. Ele diz que todos os seres são pessoas, só que apenas alguns são pessoas humanas. Os outros são pessoas não humanas. Então, o povo Yujá não vai a essa ilha, não porque eles tenham medo de fantasma, né? Porque afinal eles não veem como fantasmas. Nós é que temos outra perspectiva ou outras, né, perspectivas. Mas eles não vão a essa ilha porque eles têm receio de, quando eles se encontrarem com os parentes, amigos, conhecidos, mortos, que se mudaram para essa ilha, eles têm medo de eles não saberem se estão vivos ou mortos. Porque há um contínuo, né? Não há uma solução de continuidade na vida no momento da morte, é um contínuo. Então, é uma outra visão de mundo. Né? Então, na visão de mundo deles, essas narrativas não são lendas. Né? Então, nós vemos, por exemplo, as lendas do Boto. Né? Então, você tem essa imagem do homem não humano, né? Que é algo mais ou menos geral. Assim. Eu sempre me lembro de uma história, né? Uma certa história de nossa, tem boto, pensei que era só o jaguar, né? Eu lembro de umas histórias assim, bem interessantes. Né? E aí surgem narrativas a Ritinha de não sei que cidade, ela conheceu o boto, engravidou, aí já é uma narrativa ficcional, né? A gente já percebe isso. Mas em relação a outras narrativas, né? A gente chama de relatos só narrativas de povos indígenas. Então, isso não interfere com outras classificações. Né? Porque é sempre importante fazer distinções, porque senão a gente não estuda, a gente só vê as narrativas, ouve. Ainda bem que a oralidade continua viva, né? E com a colaboração, claro, de quem estuda. Se não se estudasse a oralidade, né, a gente correria o risco de ver essas maravilhas todas morrendo. Né? Então, não faz diferença se a pessoa vê como lenda ou como realidade.
né? Isso para nós que estudamos. Nós fazemos classificações quando nós vamos falar delas para tentar situar em algum plano para facilitar os estudos. Isso é essencial. Mas eu só queria esclarecer isso, que é só para narrativas indígenas, né? E, assim, muitos escritores indígenas se referem como lendas, porque eles já estão aculturados, né? Já se habituaram a uma outra visão de mundo, inclusive cristã. O que é uma pena, eu gosto da coisa assim, mais livre, né? Mas, de toda maneira, né, são formas diferentes de ver, mas eu acho que são todas muito válidas e muito necessárias, porque a gente precisa manter viva essa chama a gente fala de tradição não como uma coisa ultrapassada, mas como algo, no sentido de tradição de entrega, né? Acho que é o sentido latino, né, do verbo, de entregar alguma coisa para o outro, que nós entregamos para gerações futuras. E é o que eu disse, né? Se a gente começar a conversar, é papo para mais de metro. A gente não acaba antes de segunda-feira. Mas alguém quer comentar? Não? Mais alguém? Parece não. Bom, então, damos por encerrada esta sessão, foi a sexta sessão do ciclo Vozes na Primavera, e lembrar e convidar toda a gente para a próxima sessão, que, atenção, será já na segunda-feira. Segunda-feira, dia 3 de maio, à mesma hora habitualmente, 15 horas de Lisboa, 11 horas de Brasília. Teve que ser uma segunda-feira porque a pessoa em causa, o colega em causa, só podia na segunda-feira. E, portanto, repito, segunda-feira, já nesta segunda-feira, dia 3 de maio, a conferência será feita pelo Paulo Correia sobre os contos tradicionais contados por imigrantes portugueses na América. Imagino que seja sobre as coleções inéditas, da sua esmagadora maioria, de Manuel da Costa Fontes, que fez grandes recolhas nos anos 70, no Canadá e em vários lugares dos Estados Unidos. E que são as riquíssimas coleções que estão para ser editadas já há não sei quantos anos. E, portanto, se quiserem saber tudo sobre isto, segunda-feira, dia 3 de maio, 15 horas de Lisboa, 11 horas de Brasília. Mais uma vez agradecer a todos por terem estado presentes e, sobretudo, obviamente, à Terezinha Hernandes. E pronto, e cá estaremos na segunda-feira. Não se esqueçam que depois têm falta. E se faltarem, nós pedimos ao Ruivinho Brazão para irem para ele contactar as pessoas e ir lá pedir a justificação. Já agora que eu falei do Ruivinho Brazão, digo que no canal do Centro de Estudos Ateio de Oliveira, no YouTube, estão já presentes os 5 vídeos das sessões anteriores, nomeadamente a quarta, penso que foi a quarta conferência, que era do Ruivinho Brazão e que os problemas técnicos não foi possível pôr logo, mas agora já está também no YouTube, na página do Centro de Estudos Ateí de Oliveira. Está lá tudo. E agora vai também estar a da Terezinha, a sessão da Terezinha. Muito obrigada. Portanto, muito obrigado a todos e até para a semana. Até. Bom fim de semana. Obrigada. Adeus, Obrigada, obrigada, Terezinha, professor. obrigada.